Gengis Khan nasceu em uma época muito diferente da nossa, e desde cedo foi estimulado a caçar, montar a cavalos e manusear um arco e flecha. Ainda criança, assumiu grandes responsabilidades, mas o que ninguém poderia imaginar era que se tornaria líder de um dos maiores impérios que já existiu. No vídeo de hoje iremos contar a história de Gengis Khan. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar de Gengis Khan, a gente vai falar de um dos caras, um dos maiores conquistadores da história da humanidade. Ele foi um dos caras que teve o maior espaço. O outro império que conseguiu ter tanto espaço quanto ele, tanto domínio quanto ele, foi o Império Britânico. E não era da forma como foi, sabe? Já era mais pra frente, tinha outros auxílios. Ele realmente se aproveitou de uma brecha ali, de uma época que não tinha muita organização, que os locais eram separados em locais menores. Ele se aproveitou basicamente igual os caras agora do novo cangaço, né? Eles se aproveitam, chegam um local, só que ele fez em uma escala maior. Ah, tem um país pequenininho, ali a gente consegue chegar e tomar fácil. Vamos lá e vamos tomar fácil, entendeu? E hoje eu tô aqui com o Digo Black, por trás das câmeras, eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje. Eu quero 17.180. 17.180 likes e bora pro vídeo então. Nascido com o nome de Temujin, nas proximidades do rio Onon, na década de 1160 na Mongólia, filho de um líder mongol chamado Yesudjai, conhecido como Kabul Khan do clã Bojijin, que por algum tempo dominou a Mongólia de uma forma unificada. Porém, quando Gengis Khan nasceu, os mongóis estavam divididos em diversas tribos e clãs, cada uma governada por uma liderança chamada Khan. Khan, ou senhor, era quem tomava o poder pela força e não por uma descendência de família ou sobrenome. Mesmo assim, nessa época, as tribos mongóis eram governadas por famílias que alternavam entre uma vida pacífica e uma vida de confrontos. Naquela época, era comum que uma tribo roubasse os rebanhos e outros bens de uma tribo rival, até mesmo as suas mulheres. Quando tinha apenas 9 anos, Temujin foi ao clã dos Merquitas para escolher uma esposa e refazer a paz entre os clãs. Lembrando que anos antes, seu pai havia roubado a esposa do Khan de Merquitas e se casado com ela, e foi assim que nasceu Temujin. Mas nesse mesmo dia, Temujin, ou Gengis Khan, parou para dormir num clã aliado, chamado Ongirat. Foi lá onde ele acabou conhecendo e se apaixonando por Bort, e decidiu que ficaria noivo então dela. Bom, o Gengis Khan então, ele era de um clã. Os clãs, basicamente, o que eles eram? Eles eram uma união, na maioria das vezes feito por ligação sanguínea, ou seja, os caras eram primos distantes ou algo do tipo, e se uniam por um sobrenome e defendiam uns aos outros, compravam um dos outros. É tudo feito coletivamente para um fazer o outro crescer. Inclusive, era decidido quem era o inimigo, quem era o local em potencial, qual era o local em potencial que eles poderiam invadir, por exemplo, e tomar. Tudo isso era decidido dentro do clã. Quem que era o mestre, quem que era o cara que mandava nesse clã? Eram os Khans. Então, o pai do Gengis Khan era o Khan do clã que ele morava. Então, o Gengis Khan já nasceu numa família importante. Só que, nessa época, o mandato de Khan, se é que a gente pode chamar assim, não era passado de pai para filho igual de rei. Entendeu? Era passado até de pai para filho, mas se alguém chegasse e falasse assim, ih, esse Khan aí é mó vacilão, esse Khan aí é mó fraco, vou dar um pau nele. E desse um pau, virava o Khan. Então era muito fácil você virar o Khan, você só precisava ser o mais forte. Na real não era tão fácil assim. Sim. Só que se você fosse mais forte, você viraria o Khan, entendeu? Não era uma questão de herança, uma questão de nobreza. Então era uma ocupação muito mais difícil de fazer. Nenhum Khan era um Khan que a galera odiava. Todo mundo podia até odiar, mas tinha uma admiração porque sabia que o cara era foda pra estar lá. Porque se ele não tivesse lá, alguém já tinha derrubado ele, entendeu? E o clã da família do Gengis Khan era o clã Bojijins. E todo clã tem que ter um pai, tem que ter um primeiro cara, um primeiro membro, um membro mais importante. E o membro mais importante do clã Bojijin é o Bodonkar. O Bodonkar foi um cara que foi um mestre de guerra, ou seja, ele é especialista em invadir e ele colocou isso na mente de todo mundo que era do clã Bojijin. Eles sempre foram pessoas que quiseram lutar, que quiseram expandir o território e isso, inclusive, fez com que eles dominassem a Mongólia por alguns anos. Não foi muito tempo, mas durante alguns anos eles unificaram a Mongólia, que era toda dividida em tribos e clãs, certo? E depois de um tempo surge então o Temujin,
ou Temujin, que é o Gengis Khan, e quando ele nasce, a Mongólia está de novo separada em vários clãs, em várias tribos, mas com esse pensamento lá do Bodonkar, que vem já da tribo, né, que vem do clã dele. Então nessa época as tribos, ou ali a população em geral, era comandada pelos clãs, por algumas famílias, e normalmente eles viviam em paz, os mais próximos. Mas, eventualmente, tinha alguma guerra, e aí quando tinha essas guerras, daí os caras às vezes deixavam de existir, tinha um clã que deixava de existir, tá ligado? Inteiro assim, porque era totalmente assassinado. Porque nessa época na Mongólia não tinha lei. Não tinha lei. Como assim, mano? Não tinha lei. Tipo assim, eu fui ali, briguei com o cara, matei o cara. Foda-se. Os caras não ligavam? Ué. Meu Cada um faz o que quiser, mano, tá ligado? Não tinha lei. É terra sem lei, tá Meu ligado? Deus. Então, uma tribo, quando comandava a outra, ela sujeitava várias coisas. Ela roubava os rebanhos, por exemplo, roubava os bens que tinha e roubava até as mulheres. Caramba. Só pra vocês terem uma ideia de como isso era comum naquela época, quando tinha 9 anos, o Temujin, certo? Que é o Gengis Khan, foi ao clã dos Merkits para escolher uma esposa na época para fazer uma paz entre os clãs. Era normal isso. Você pegava um menino, aí pegava a menina, casava eles para fazer a paz entre dois clãs que estavam guerreando. Sim. Era para ele fazer isso com os Merkits. Vamos lembrar os nomes que são meio difíceis, mas são os Merkits, certo? Só que aí tem uma outra história, olha que doideira. Por que a guerra começou? Porque um tempo atrás o pai do Gengis Khan foi até os Merkits e roubou a esposa do Khan dos Merkits. Ou seja, do chefe dos Merkits. O pai do Gengis Khan roubou a mulher do chefe e por isso começou a guerra. E pra acabar com a guerra, ele ia dar ainda a filha pro filho do cara, tá ligado? Que era o Gengis Khan. Olha que doideira. E aí, pra aumentar a doideira ainda mais, a mulher que ele roubou do Khan dos Merkits é a mãe do Gengis Khan. Meu Deus! Como é que ele queria a paz nesse lugar? Ia ter a paz. Só que, por incrível que pareça, não foram os Merkits que vacilaram. Quem vacilou, na verdade, foram os Bojin. Por quê? Porque enquanto eles estavam indo pra conhecer a princesa, no caminho, eles pararam em um vilarejo e um clã próximo que era aliado. Esse clã era o Ongirat. E lá, o Gengis Khan conheceu e se apaixonou por Bort, isso com 9 anos. E eles ficaram noivos e desde então prometeram ficar juntos. Ou seja, o cara, enquanto estava indo para fazer a paz, depois de tudo que tinha acontecido, parou, fez um casamento do nada com outra pessoa, com um moleque de 9 anos, que era o Gengis Khan. E é obviamente que isso ia dar em merda, né? Então, na volta, o pai do Gengis Khan, o Yesugei, foi envenenado por alguns membros de uma outra tribo, que era a tribo dos Tártaros. Eu falei que a Mongólia estava muito dividida em vários clãs e várias tribos. Por isso, vocês vão ver vários nomes diferentes surgindo e sumindo do nada, tá ligado? E nessa época, quando o pai do Gengis Khan morreu, ninguém tinha idade suficiente para assumir o controle e se tornar um novo Khan. Então esse poder foi herdado por um soldado que era do Yesugei, né? Esse soldado se chamava Targutai, só que ele não foi muito grato com o Yesugei. Ele inclusive expulsou a família do Gengis Khan inteira, né? Todos os filhos do Gengis Khan e a família dele foram expulsos então do clã. Isso por quê? Porque ele sabia que no futuro os filhos iam crescer, iam ficar mais velhos e iam querer aquele lugar, tomar o lugar que era do pai antes. Por direito, né, no caso? Não é por direito, igual eu falei, porque verdade. é pela força, Isso, entendeu? Verdade. Então o Gengis Khan teria que se mostrar mais forte, vencer e derrubar. Mas ele ficou com medo disso acontecer, de ir treinando um cara ali dentro e mandou embora. Só que além de mandar embora, a família viveu, tipo, praticamente pra morrer, assim, de fome. Comia carcaça, comia um monte... o que dava, tá ligado? Eles viveram numa espécie de deserto onde tem grama. É um deserto gigantesco, só que com muita grama. Só que não nasce nada além de grama. Não nasce árvore, não nasce nada. Aí só dá pra você ter, tipo, boi e viver disso. Só que eles não podiam ter boi. Então eles ficavam caçando, assim, meio que no desertão, pra ver se achavam uma carcaça de bicho, comiam, ali podre mesmo. E naquela época, vai lembrar que a galera da Mongólia não tinha muitos costumes de higiene, eles comiam já carne crua, já era comum. Era uma galera que tava bem pra trás do tempo mesmo. Meu Deus. E a família dele era composta pelas 2 esposas que o pai dele deixou, né? E por 5 irmãos que ele tinha. 3 deles eram filhos da mesma mãe dele e os outros eram filhos da outra esposa, né? E aí nessa época, que eles estavam nessa miséria, que eles estavam em toda essa pobreza, o meio-irmão dele, que era de outra mãe, começou a assumir o poder da família ali porque ele era o mais velho, que era o Bagter. E aí o que aconteceu? O Temujin começou a ficar muito puto com isso, começou a ficar enciumado, porque ele achava que ele tinha que comandar as coisas, que o pai era dele, ele sentia assim, meu pai também era do outro, tá ligado? Sim. O pai é meu, caralho, porra. E aí ele ficou puto, foi pra uma caça com o Bagter e matou o próprio irmão. Meu Deus, mano. Matou o próprio irmão, mano. Essa parada de realmente brigar, matar, se mostrar o mais forte na família devia ter muito disso, né? Na família, mano.
E aí o que aconteceu logo em seguida, né? Veio o karma. Em 1177, Temujin estava de boa, de rolezinho, quando ele foi capturado por uns antigos aliados do pai dele, que eram os Taichu, certo? E os Taichu pegaram ele e escravizaram ele. Nossa. Mano, escravizaram ele com um kangi. O que é um kangi? Kangi é aquele negócio, sabe, quadrado que os caras colocavam assim, aí você botava as mãozinhas, aí botava a cabecinha e ficava assim? Ah, pode crer. Ele foi escravizado dessa forma, ele tinha que trabalhar dessa forma, mano. Meu Deus, mano. O Gengis Khan, mano, fizeram isso com o Gengis Khan, mano. Bom, e com a ajuda de um guarda, ele conseguiu escapar naquela época. E quando ele escapou, ele ganhou uma reputação muito grande. Ele começou a ficar famoso na Mongólia, apesar dela não ser unida ainda. E naquela época começou a ficar normal os caras casarem os filhos ali, alianças através de casamento, né? Eram feitas para solidificar uma união que durava pouquíssimo tempo. Tá ligado? Então era essa a situação da Mongólia. E desde pequeno ele foi ensinar pela mãe a ficar de olho na política do país e ver como tudo funcionava. E ele percebeu que ele precisava de uma aliança forte com alguém. Então ele decidiu casar com aquela menina, lembra dos 9 anos? Sim. Decidiu voltar lá e casar com ela. Então quando ele tinha 16 anos, ele foi até a tribo de Bort e viajou rio abaixo por um rio chamado Kelurin. Viajou pra cacete aí, Só rio imagino. abaixo. Pra conseguir a permissão do pai e conseguir um pouco mais de poder, né? E aí o que aconteceu? Casou com a menina, pegou ela, pegou a mãe dela e saiu desenfreado pela Mongólia, virou um foraceiro, igual vivia antes com a família, né? Caçando carcaça, caçando alguma coisa pra tomar uma água. E tava vivendo essa vida basicamente. Até que ele foi encontrado pelos Merkits. Quem que são os Merkits? Vamos lembrar? Os Merkits são aqueles caras que o pai dele roubou a mulher pra fazer a mãe dele ter ele. E que ele deixou a menina esperando e foi lá casar com outra. E agora ele tá voltando com essa menina... Lá, casou depois de muito tempo com essa menina e tava nesse rolê com ela. Não tinha ninguém pior pra ele encontrar, entendeu? Ligado. E agora vocês vão ficar mais surpresos ainda com a coincidência. Porque quem encontrou ele foi uma tropa comandada por Shitedu. Quem que era Shitedu? Era o ex-marido da mãe do Gengis Khan, mano. Ah, não pode ser. Que foi roubado. Então, não tinha como, mano. Vai virar escravo. E além do Gengis Khan virar escravo, a mulher dele foi sequestrada. Olha que doideira. Ele conseguiu então se libertar, fugiu. Isso porque os caras viram que, tipo, pô, o cara já perdeu a mulher. Eu acho que era essa a vingança que a gente queria. Porque vieram tomar uma mulher nossa, fizeram uma mulher nossa chorar. Agora a gente vai tomar a mulher dele e vai fazer a mulher dele chorar. Então vai ficar tudo kits. Eu acho que os caras pensaram assim. Meu e aí Deus. ele saiu, reuniu uma galera, chamou uns amigos dele. Tinha um amigo dele chamado Jamuka, certo? Esse Jamuka ajudou ele a reunir uma galerinha ali e ir atrás dos Merkits e tentar tomar a região dos Merkits. Quando eles chegaram lá, eles conseguiram toda aquela região, tomaram tudo e foi quando o Gengis Khan voltou a ter poder. Isso porque ele era um filho de um Khan, porque ele já tinha um clã. Então, tipo, ele já tinha um poder político, já tinha uma influência, entendeu? Quando ele voltou, muita gente abraçou a ideia dele, foram lá, tomaram o lugar dos Merkits, e ele chegou lá e encontrou a Bort, e como é que ela tava lá? Tava grávida. Ixi. Aí a primeira paternidade do Gengis Khan, ela é meio assim, ninguém sabe quem que é o bebê, entendeu? E aí as outras paternidades, que ele também não parou de fazer filho nunca mais, aí sim são tudo dele mesmo, tá ligado? Inclusive ele não teve uma esposa, ele fez tudo isso por essa mulher, mas ele teve várias esposas, tá ligado? E inclusive, só pra vocês terem uma ideia, hoje cerca de 2,5% do leste da Ásia tem ali os seus homens, todos os homens do leste da Ásia, a cada 100, 2,5 tem descendência do Gengis Khan. Caramba, mas é gente, né? É gente pra caralho, mano. É gente pra caralho. Deve ter tido aí uns 5 mil filhos. Tem gente que fala que teve 5, 10 mil filhos. Imagina, mano. Era o dia inteiro, mano. Mas também quanta mulher não tinha, né? Não, tá louco. E aí depois que ele tomou o clã dos Merkits, ele seguiu de volta pra ser um nômade na Mongólia, com a tropa que tava com ele. Porém, alguns amigos dele que foram lá com ele fazer a missão, do Jamuka, né? Viram o Gengis Khan como um cara muito mais... um líder muito melhor, né? A ser seguido. Começaram a seguir ele e deixaram o Jamuka pra trás. E o Jamuka ficou putaço da vida. Aí o que o Jamuka fez? Ele falou, escraviza ele, porra! Vamos escravizar ele. E na época, o Gengis Khan, ele tinha uma palavra que ele falava que a Mongólia precisava estar unida e que tinha que atacar a China, porque a China, naquela época, era dividida em duas partes, o Song e o Jin. E essas duas partes eram o norte e sul. E as duas partes eram maiores do que todos os clãs da Mongólia. Então qualquer clã da Mongólia acabava sendo escravizado pela China, ou então tinha que pagar tributo pra China, entendeu? Não. Então ele queria atacar a China. E o que o amigo dele, sabendo que essa era a raiva dele, fez? Mandou ele ser escravo na China. Nossa, na mão dos chineses. Meu Deus, mano. Só que quem que resgata ele? A mulher dele, a Bort, mano. Ó, Mano, é uma história de amor do caralho, vai dizer, né? Só que a mulher dele falou o seguinte, não volto à Mongólia porque lá não tem lei. Não volto, não quero viver num país sem lei, chega, uma loucura do caralho.
Também, né? Imagina o medo dela voltar pra lá e passar um Não perrengue. tinha lei, não tinha nada. E aí o Temujin, determinado a voltar, a fazer a vontade também da mulher, com certeza a gente tem que falar isso, que é a verdade, ele decidiu criar um código de leis. E entre as leis que tinha lá, tinha vários tipos de lei. Mas uma que destaca, por exemplo, o pensamento daquela época, é que era proibido você ser homossexual. E se você fosse, você ia ser executado, você ia perder a sua vida. Caramba. Por quê? Ele justificava falando que a Mongólia tinha que crescer muito mais o número de pessoas e que se a homossexualidade crescesse, ia parar de ter gente, tá ligado? Esse pensamento meio louco, assim. Só que já tinha naquela época. E aí, naquela época, ele ficou forçando a Mongólia a ter filho, ficava apoiando a galera a ter filho dentro da Mongólia, porque a Mongólia tinha menos de 2 milhões de habitantes, enquanto a China tinha mais de 100 milhões, tá ligado? O exército de Gengis Khan contava com menos homens, o que o fez ter de ser muito estratégico, para fazer com que seu exército parecesse maior. Normalmente, cada soldado acendia uma tocha de fogo, mas a ordem de Gengis Khan foi de que cada homem acendesse 5 tochas, o que no escuro fez parecer que seu exército era muito maior. Assim, muitos homens de Jamukha acabaram fugindo antes mesmo da batalha começar, o que o líder mongol não viu com bons olhos, já que para ele, eles eram traidores, e traição era algo que Gengis Khan não aceitava. Então todos que se ofereceram ao líder mongol acabaram sendo executados. Foi quando os dois exércitos se encontraram para a batalha final, na qual Gengis Khan saiu como vencedor. Inclusive, é aqui que surge o nome Gengis Khan. No ano de 1206, uma assembleia entre os chefes de todas as tribos proclamou Temujin como Gengis Khan, ou o Khan dos Khans. O título também podia ser lido como o Senhor do Universo. O título não carregava apenas importância política, mas também um significado espiritual. O xamã principal declarou Gengis Khan o representante de Mongkoku Tengri, numa tradução literal, o céu azul eterno, que seria o Deus Supremo dos mongóis. Com essa declaração de status divino, foi aceito que seu destino era governar o mundo. A tolerância religiosa era uma das práticas do Império Mongol, mas desafiar o Grande Khan era igual a desafiar a vontade de Deus. Foi com esse fervor religioso que Gengis Khan falou para um de seus inimigos: "Eu sou a punição de Deus. Se você não tivesse cometido grandes pecados, Deus não teria enviado uma punição como eu sobre você." Então naquela época o Temujin começou a espalhar a palavra dele, ele conseguiu vários clãs do lado dele, só que quem conseguiu mais clãs que ele foi o Jamukha, que era aquele amigo dele, que escravizou ele, que vendeu para os chineses, que fez a desgraça na vida dele. Então teve uma guerra entre duas Mongólias, a Mongólia se unificou e dividiu no meio. E das duas Mongólias que se enfrentaram, a que saiu vitoriosa foi a do Temujin, que na época ganhou o título de Gengis Khan. Gengis Khan pode ser traduzido para Senhor do Universo. Então, caramba! É isso, mano. O cara mandava em tudo, viado. Só que apesar de mandar em tudo, ele tinha um pensamento que naquela época os persas já tinham tido, que era uma postura de respeitar as pessoas e deixá-las continuando vivas normais na cidade delas. Ele tomava um local e quando ele tomava, ele não escravizava as pessoas, não matava os soldados, ele chamava para trabalhar para ele chamava para vir para dentro da tribo dele, entendeu? Então isso fez com que ele ficasse muito carismático naquela época. Também tinha muito órfão, porque imagina, um tanto de gente que morria, os pais morriam já por doença, que era mais normal do que hoje, Sim. E ainda tinha um monte de guerra, tinha um monte de coisa, a galera se matava, não tinha lei, não tinha nada, tinha um monte de órfão. Ele adotava esses órfãos e colocava pra mãe dele criar. Olha que doideira. Então, tipo, ele realmente foi ficando muito carismático ali na Mongólia. E em volta dela toda, né? Até chegou um momento que as pessoas queriam ser dominadas pelo Gengis Khan em alguns locais porque achavam que o mundo ia melhorar pra eles, entendeu? Então, olha que doideira. Ele já tinha uma organização de ideia, ele teve que criar uma hierarquia e ele teve que explicar isso pros Khans. Os Khans que eram, tipo, os caras que mandavam em cada reinozinho ali, né? Então, ele teve que falar, pô, vocês não vão ter o mesmo poder de antes, agora tem uma hierarquia, cada um vai mandar de um jeito. Ele teve que treinar os militares, ele teve um trabalho do caramba pra organizar a Mongólia, até ela ficar capacitado para realmente ocupar outros locais. E olha que doideira. Como que era separada a liderança? A cada 10 homens teria um líder. E esse líder mandaria nesses outros 9, certo? E a cada 1000 homens teria um líder. Ou seja, a gente aumentou a escala de poder para 1000 homens. Aí depois aumenta para 10.000 homens. Aí depois disso, somente o Gengis Khan acima. Então a divisão de poder era bem básica. Ou você mandava em 10 homens, ou você mandava em 1000 homens, ou você mandava em 10.000 homens, ou você era o Gengis Khan. Entendeu? Naquela época, ele criou várias estratégias que foram, tipo, históricas, porque ele criou modos de lutar no meio do terreno plano, igual eu falei, que era aquela grama, que eram os desertos de grama que tem na Mongólia, né? Mas ele também aperfeiçoou o arco e flecha, porque o arco e flecha mongol, ele era menor, mais fácil de carregar no cavalo, por exemplo, e ele era feito de madeira, cola, chifres, todo esse negócio que impressiona, tipo, que nem chifre de animal, os caras utilizavam na época pra realmente impressionar, pra dar medo.
Porque tinha uma questão de como você ia amedrontar o seu rival. Alguns ficavam um dia sem tomar banho, sujo, tudo descabelado, parecendo um bicho. Alguns já olhavam e falavam assim, não, pra gente dar medo, a gente tem que estar totalmente organizadinho, que os caras vão falar, caralho, são muito bem treinados. Que nem Roma tinha essa pira. Sim. Somos organizados, né? Já os mongóis, não, os mongóis eles eram organizados, mas eles também tinham essa aparência mais de loucão, assim, tá ligado? E ao mesmo tempo que eles atiravam com arco e flecha, eles eram muito bons em cavalgada. E o Gengis Khan cobrava isso dos caras. Os caras tinham que atirar enquanto tava cavalgando. O cavalo tava lá num pau do cacete e os caras atiravam certinho. Então era muito difícil lutar contra os caras. E o cara tinha um puta de um exército e cada vez tinha mais soldados para entrar para esse exército. Esses caras eram os mangudais. E esses mangudais faziam chacinas exemplares, que eram o quê? Eram chacinas que ficavam ali pra galera ver o tamanho do poder deles e eles não precisavam repetir nunca mais nenhum ato. Eles não precisavam nunca mais executar alguém, bater em alguém, porque todo mundo respeitava eles e respeitava as leis que eles colocavam no local. Pô, mas entendeu? imagina o medo da galera, né? Porra, imagina. Entre 1207 e 1208, os mongóis foram forçados a expandir seu território de pastagem, devido a um problema climático da época, e então conquistaram um reino da época chamado de Reino Tangut. Em seguida, chegaram até a muralha da China, onde conseguiram contorná-la e entrarem no país. A China, na época, estava dividida entre duas dinastias, a dinastia Jin ao norte e Song ao sul. Como o local tinha vastas plantações de arroz e a riqueza de cidades, a atenção de Gengis Khan se voltou para a China, com a possibilidade de se tornar o senhor do país em geral. Foi então que Gengis Khan marchou até Pequim, que era conhecida como a cidade mais moderna e avançada da época. Quando chegou, percebeu que a cidade era cercada de muralhas de 12 metros de altura e descobriu que suas táticas de guerra terrestre não poderiam lhe ajudar naquele momento. Mesmo assim, não teve pressa e acampou seu exército por ali, cercando a cidade e impedindo que comida e suprimentos em geral entrassem em Pequim. Com a ajuda de engenheiros chineses, construiu catapultas. E, inclusive, teria sido nesse episódio onde Gengis Khan teria criado a bomba biológica, pois utilizou de corpos doentes para jogar e infectar o lado de dentro de Pequim. E foi com essas táticas novas que finalmente invadiu e dominou a cidade. Então dessa vez eles mexeram com o Gengis Khan, porque tinham tirado a cabeça de um cara que ele considerava muito, tá ligado? E ele falou, mano, dessa vez eu tô mais preparado pra lidar com uma muralha, eu vou pra cima deles, eu tenho minhas armas de cerco. E ele levou 200 mil homens e 10 mil armas de cerco, que é uma arma que basicamente você puxa uma tora e ela fica batendo no muro até o muro cair. Que é um negócio que pra época já era bem tecnológico, tá ligado? Então algumas cidades daquela época que foram tomadas pela Mongólia, como Bukhara e Samarcanda, tá ligado? Se tornaram até símbolos mongóis de tanto tempo que os mongóis ficaram por lá. Pra vocês terem uma ideia de quanto que foi realmente forte a ocupação deles em cima dos persas. A cidade de Niksapur, que a gente até citou no vídeo sobre a Pérsia, foi totalmente arrasada, tá ligado? Nem os animais foram poupados. E aí você vai lembrar... Mano, nem os animais? Nem os animais. Meu E aí Deus. você vai lembrar, pô, mas ele não poupava todo mundo? Ele não poupava os dominados? Não respeitava? Só que como os caras arrancaram a cabeça lá do amigo dele, Ele ficou com raiva. eles não foram poupados de forma alguma. Só pra vocês terem uma ideia, o Gengis Khan nessa guerra matou mais de 1 milhão de pessoas. Meu Deus. E a proximidade geográfica da Pérsia com a Europa fez com que os europeus ficassem com medo da selvageria dos mongóis, tá ligado? E eles estavam certos desse medo, porque realmente, nos próximos anos, a Europa ia ter muitos problemas com o Gengis Khan, como a Rússia e a Ucrânia. Só que o grande Khan, em meio a tanta expansão, uma hora foi forçado a voltar para casa, porque uma das suas cidades não tinha cooperado ali no momento de guerra, no momento de ataque contra a Corásmia, certo? E aí ele foi até o local para retomar, porque parecia ser uma rebelião dos Tanguts, e ele conseguiu vencer a batalha, mas nessa batalha ele acabou falecendo. A gente não sabe exatamente como que ele faleceu, o momento, o jeito e tal. Existem várias versões, existem versões da galera que estava mais próxima dele, que fala, por exemplo, que ele faleceu depois do confronto, onde ele teve uma ferida que não cicatrizou, que não curou, e ele acabou morrendo dessa forma. Enquanto tem gente que fala que ele morreu exatamente naquele momento ali, tem gente que fala que ele nem morreu naquele momento, ele continuou vivendo por um tempo. Mas se você tem curiosidade para saber como que o Império Mongol continuou, como que essa dinastia se comportou e até quando que ela durou, é só você comentar aqui embaixo que a gente pode fazer um próximo vídeo sobre a Mongólia e um próximo vídeo sobre o Gengis Khan, porque tem muito mais coisa para falar sobre ele, como por exemplo o fato dele ter criado a arma biológica, quando ele usou corpos de pessoas e animais doentes para atacar o outro lado de uma muralha contra a China. Caramba, tá olha que pira, mano. A primeira vez que ele usou a arma biológica foi numa época da catapulta ainda. Imagina. Então, o cara realmente era zica do bagulho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha pros amigos pra gente bater 3 milhões de inscritos, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis!